Olá, olá, gente! Eu sou a Amanda Abramo e hoje eu estou aqui para apresentar mais um episódio fantástico desse podcast que é o Cena Pop em parceria com o UOL. E claro que a gente sempre traz os melhores convidados aqui para vocês e o nosso convidado hoje, ele é médico, especialista em harmonização glúteo e vai e corporal, claro, e vai estar aqui para falar um pouquinho para a gente aqui como que é e todos os procedimentos aí que a gente tem e a mulherada gosta, né? Então, aqui, nosso convidado, Dr. Fulvio Luca. Seja bem-vindo. Tudo Obri- bem? Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite novamente. Falar de harmonização, falar sobre beleza da mulherada é sempre um prazer para mim, que eu vivo isso todo dia, né? E discutir com vocês também, você que sempre questiona, entende, pesquisa. Então, sempre é um bate-papo fantástico. Espero que hoje a gente possa tirar muita dúvida aqui e melhorar cada dia mais a informação para o pessoal, que eu acho que hoje a informação é muito Com, importante, né? com certeza. Tem muita notícia, mas pouca informação de verdade. Exatamente. E muitas polêmicas e muito Polêmica, assunto relacionado a confusão. isso também, né? Principalmente porque a internet deu voz para todo mundo, né? Só que sem filtro. Qualquer um pode postar qualquer coisa lá e isso pode viralizar. Não igual antigamente que você precisava de um estudo, precisava de, né, de pacientes modelos, precisava de duplo cego. É diferente, né? Hoje o negócio temos que ter filtros. Então por isso que é importante a gente estar sempre discutindo Ou matérias. às vezes eu até falo assim, a gente até fala algo que é coerente, mas também a internet consegue transformar isso, às vezes, tanto de um lado positivo quanto do lado negativo, né? Qualquer coisa. Consegue. A internet hoje é bom, mas é muito perigoso, né? Nós É temos que ter isso. um filtro, É realmente. isso, tem que saber lidar Uhum, com a internet, né? com certeza. Agora, conta pra gente, assim, como que é trabalhar com essa parte de remodelação ou de harmonização glútea? Amanda, para mim é realmente muito gratificante. É fantástico conviver com isso, com resultados, poder entregar excelentes resultados para as mulheres, verem elas desanimadas e depois se acompanhar a vida, voltar ali toda animada, verem ela naquela jornada, né? Que a maioria das minhas pacientes vivem uma jornada. Quase nunca chega uma paciente que veio a primeira vez para fazer. Ela já tentou uma vez, já tentou duas, já tentou três, para só no final buscar um tratamento realmente definitivo e ficar realizada. Então, ela já vem quase que desacreditada e você conseguir quebrar essa expectativa, não, essa falta de expectativa, essa desexpectativa, né? Então, tem sido muito legal, cada dia melhor. Estou muito feliz e a tendência é cada dia melhorar. Exatamente, até porque nós mulheres sabemos que, eu vou te falar que às vezes dá um desespero, gente. Você vê a bunda lá e você faz de tudo, como você disse, e aí é óbvio que você vai partir para uma remodelação ou uma harmonização glútea num último recurso aí, né, digamos assim. Exatamente. E, e assim, como que você definiria os principais, vamos dizer, os benefícios que isso traria? Nessa parte, vamos colocar na parte de remodelação e harmonização permanente. Permanente. É interessante a gente trazer a diferença de permanente para provisórios, né? Isso vai depender de quais produtos são utilizados. Por exemplo, nos provisórios, você pode utilizar para dar volume o ácido hialurônico, e aí para criar colágeno, ácido polilático ou hidroxiapatita de cálcio, conhecido lá como radiesse, né? Que são partículas que geram estímulo de colágeno, mas que são absorvíveis, né? E que têm um efeito limitado por short time, né, um efeito mais curto, tem que repetir, você tem que passar por outro procedimento. A gente faz também, mas a cereja do bolo, a bola da vez mesmo lá da minha clínica, que chama Design Glúteo, é justamente tratamentos permanentes, né? Tratamentos permanentes, com preenchedores permanentes e tratamento da celulite também de maneira permanente. Quando você fala permanente, nunca mais precisa mexer, não necessariamente, né? Porque assim, com o passar do tempo, a mulher perde 1% de colágeno a cada ano, então você perde massa de maneira geral, não necessariamente nunca mais vai precisar retocar, né? Mas é um procedimento de longuíssima duração, passa por anos, então como eu disse, o paciente vem de alguma jornada tentando tratamentos provisórios até chegar no nosso tratamento permanente e aí sim ver que, olha, tinha jeito, ó, fiquei satisfeita, agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora sim, teoricamente eu estou Uhum. permanentemente bem com o meu bumbum, E tá só melhorando. mas exatamente, mas é aquilo que você falou. Às vezes, e lá no futuro, você ainda tem que fazer retocar. Sim. Porque como tudo na vida e pra gente mulher,
né, a natureza não foi tão boa assim e fez a gente perder colágeno, assim, bem rapidinho, sabe? Não, Com não a é tão idade. rapidinho. A partir dos 30 anos, você tem 1% de perda de colágeno por ano. É, Então, uma mulher com 45 anos já perdeu de 15 a 20% do colágeno que ela tinha lá nos 25, né? E é interessante a gente mostrar os resultados, não só o resultado imediato, como eu consigo mostrar lá na hora, eu posto bastante no Instagram e no meu site, como mostrar resultados de long time, pacientes que nós realizamos nos cursos lá de anos atrás, pacientes que estão com a melhora progressiva, né, associada ao treino, mostrar ali como ela estava um ano atrás. E aí vai um recado a ter para as pacientes aí, porque quando ela faz o procedimento lá e fica linda, perfeita, a gente marca o retorno, ela manda foto, doutor, tá lindo, tô na praia, e não volta, entendeu? Ou volta, não volta quando eu chamo. Agora, se precisar de um retoquinho, alguma coisa, tá lá. Tá lá, Então, o recado correndo. aqui, ó, eu preciso que voltem lá pra gente fazer as fotos, fazer material de antes e depois de longo período, não só do Eu dia. até porque a foto do antes e depois, você vendo a diferença, assim, eu acho que só consegue ver de fato alguma coisa mediante a foto, né? Não, só mediante a foto. Tem paciente que chega lá e fala assim, não, já tenho um bumbum assim, tal, e eu queria só melhorar uma coisinha. Depois a gente faz tudo ali, quando acaba ela, gente, eu não sabia que minha bunda era assim, não. Aí, então realmente, às vezes até assusta, mas assusta positivamente, não ficou melhor do que esperado, né? Claro, assusta, Entendeu? é uma coisa que assusta baseado na felicidade. É Você um olha, susto, assusta e fala, caramba, eu tô bem, agora eu tô ótima. é um susto bom, né? Agora você falou sobre celulite, né? Uhum. Então, assim, vamos sair um pouquinho dessa parte da harmonização glútea, vamos falar um pouquinho da celulite, que também faz parte disso. E hoje em dia não, sempre, isso incomodou muito as mulheres. E acredito que isso incomoda demais da conta até. Então, assim, e você faz também o tratamento Sim. de celulite, né? Sim, sim. O tratamento da celulite é um dos carros-chefes, né, da nossa clínica. E realmente a celulite, ela abala, a celulite, ela deixa para baixo, a celulite derruba, né? E a prevalência de celulite, ela é muito grande. Tem um estudo da revista americana de cosmiatria estética que fala que 8 em 10 mulheres acima de 25 anos tem algum grau de celulite, seja grau 1, 2, 3 ou 4. A gente divide celulite em grau 1, quando é aquela pele apergaminhada, em grau 2, quando já começa a ter uns buraquinhos, grau 3, quando você já vê buraquinhos assim mais profundos, que é aquela travinha da celulite que precisa ser tirada, e em grau 4, quando é ainda mais É aquela profundo. bem profunda, né? Exatamente. O grau 1 muito confundido também com o lipedema, né? Então a gente tem que saber avaliar, por isso que quando é médico da estética, você tem que ter um médico de maneira geral, né? Tem que conseguir enxergar a paciente, né, de forma holística, né? Como é que está a alimentação, como é que está o treino, como é que está a vida, como é que está o anticoncepcional, né? Até pelas causas da celulite. As causas vêm de onde? Fatores hormonais, fatores comportamentais, fatores genéticos, Até né? porque a celulite nada mais é que uma inflamação, né? Então Também. alguma coisa tá errada ali em alguma coisa da rotina em si. Também, inflamação, alguns fatores genéticos e a influência principalmente do estrogênio, né? Tanto é, a prova disso é que você dificilmente vê celulite em homem. Então, tá relacionado ao X, né? Até nisso eles têm sorte, gente. Tá Até relacionado ao nisso. X. Então, por isso que o tratamento, em algumas fases, tem a ver com o nosso tratamento manual, o nosso tratamento com bioestimulador, mas também um tratamento multifatorial, com regulação de hormônio, com medicamentos. É Né? sempre um conjunto, né? Sempre um Nunca é uma conjunto. coisa sozinha, né? Não. E assim, qual é o melhor tratamento que tem hoje pra poder aí tirar a celulite? Porque assim, a gente fala em amenizar, mas hoje tem como tirar literalmente a celulite, não tem? Sim, a celulite, na verdade, ela é realmente tirada, né? O que ela é? Ela são algumas travinhas, algumas fibroses que ficam como se fosse um botão de sofá, aquele que fica lá embaixo, segurando para que a pele não volte. Então, ela tem que ser de maneira adequada, manual e com muita técnica, retirada, quebrada aquela travinha quando a pele retorna. Né? E o complemento desse tratamento, ele vem com um bioestimulador de colágeno, que nada mais é do que partículas, né? Partículas sejam provisórias como ácido polilático, seja como o RADS, que é a hidroxiapatita de cálcio, ou seja como o PMMA, né? Que é o mesmo utilizado no músculo, mas numa concentração diferente. Que são?
essas partículas. Basicamente, por exemplo, o permanente, que é o PMMA, em 1 ml de produto, você tem ali 6 milhões de pequenas partículas, né? Essas partículas, num tamanho mais ou menos de 40 micras, elas vão ser englobadas pelo organismo, né? Vão ser englobadas como envelopadas. E ao envelopar, formar esse colágeno, ela forma uma malha de tecido mesmo. Você nunca vai sentir um produto. Então, após retirar a celulite nos pontos específicos, a gente faz um descolamento da pele com a colocação desse produto e acompanhamento da paciente, que vai produzindo colágeno, né? É impressionante o resultado mesmo, parece mágica mesmo. Em 2, 3 meses você vê o bumbum retraindo, assim, ficando lisinho. Lisinho, né? Lisinho. Eu posto no Instagram de vez em quando alguns testes do salto, né? Que a paciente salta no D1 e aí vem no D90 para saltar, você vê que pulou molinho, depois pulou duro. É E normalmente impressionante. aqueles resultados que você coloca lá no seu Instagram, tudo, aquilo ali é só o PMMA, vamos dizer assim, ou ele tem também essa técnica da celulite que você está falando? Não. Tá associado, não? Esses de tratamento da celulite, eu te falei sobre a técnica de retirar celulite com procedimento manual chamado subcisão, né? Subcisão ou subcision, que é um pequeno procedimento cirúrgico que tem que ter bastante técnica, mas é tranquilo de fazer quem é bem treinado, tá? E depois um bioestimulador. Esse bioestimulador não necessariamente precisa ser o PMA. O PMA diluído a uma concentração de cerca de 10 a 15% é muito adequado para fazer. Mas os outros produtos como Eleva, Sculptra, hidroxiapatita, Harmonize, tudo também oferecem resultados, né? São mais limitados porque são produtos absorvíveis, mas também oferecem muitos resultados, porque tem muito mais a ver do que muito mais a ver com a mão do médico do que com o produto. O produto passa a ser secundário no tratamento da celulite, né? Então, assim, a técnica é muito mais importante do que qual produto vai ser utilizado. Claro, uma técnica bem aplicada, Sim, né? exatamente. Então, a técnica, a mão do médico, né? Mão dependente. O produto vai ser coadjuvante, né? Nesse tratamento. Agora, a pessoa vai lá e quer fazer um bioestimulador ou ela quer fazer um preenchimento no bumbum. Primeiro uma coisa, depois outra? Você consegue fazer os dois ao mesmo tempo? Como é que é isso? Não, a gente pode fazer na mesma sessão, tá? Pode fazer na mesma sessão, mas o tratamento da celulite, às vezes, em grande parte das vezes, requerem alguns retoques. Então, talvez o preenchimento foi feito ali, não precisa de retoque, mas a celulite sim, porque depois que passar aquela inflamação, passar aquele efeito aqui das pequenas lesões que são feitas, vai cicatrizar, ficar lesões e você vai conseguir, com a luz boa, né, no consultório, marcar de novo quais que ficaram e retirar aquelas lá. Então, assim, a gente sempre fala que em 2 sessões, ou 3 no máximo, vai ter tido o tratamento total, porque você retira ela manualmente e também deixa o bioestimulador atuar ali, né? As celulites menores, aquela pele apergaminhada, ela melhora com o bioestimulador e a paciente sempre quando faz tratamento com a gente, parece que é uma promessa que ela faz. Elas aparecem mais na academia, comem melhor, ficam, realmente eu pego pesado e falo, ó, vamos, faz Mas parte. é o certo, né? Porque você vai faz parte. fazer o procedimento, aí você sai dali e começa a fazer tudo errado. Exatamente. Aí ou volta tudo de novo, ou o negócio não é dentro da expectativa da pessoa, e a pessoa sempre sai da expectativa porque entendeu? não ajudou, né? Não se ajudou, não fez a somatória de fatores que trazem um resultado final excelente. Então, tem que fazer. Alimentação e exercício Treino, físico é uma associação de coisas, né? Tem que ser um Exatamente. conjunto e fazer tudo, porque senão você não tem o melhor resultado que você poderia ter, né? Você já pegou alguém que chegou lá e falou: ah, não gostei disso aqui, não tá bom, voltou, e quando você foi fazer uma pergunta lá, uma outra anamnese com ela chegou e falou: ah, mas não tô sem tempo de ir na academia, não tô conseguindo, porque isso eu acho que também influencia muito, né, no resultado final. Já teve algumas esses dias, né, que chegou e falou assim, não é o que eu pensava, tal. Então você tem que ter um alinhamento de expectativa das pacientes mesmo, né, porque assim,
você olha, você já sabe se ela treina fofo ou se ela não treina Se nada. ela treina fofo, é ótimo. Você sabe treinar fofo. Você conhece quem treina fofo, né? Sim. Quem treina fofo... Eu, por exemplo, já treinei muito fofo. Ou os que vão só pra malhar a língua, né, na academia. Só conversar, bater selfie, aquele negócio. Então, você conhece ali aquela pessoa, né? 100% dos casos das meninas que treinam, né? Ou que pelo menos passam a treinar após o procedimento, tem um resultado excelente, fantástico, 150%. Quando não treina, tem resultado? Tem, mas ele é menor. Então, nós temos que incentivar as pacientes a treinarem, né? Tem que incentivar a treinar. E aí, esse alinhamento de expectativa também, né? Porque às vezes, eu realmente, as pacientes pegam no Instagram modelos de como ela queria e tal, mas eu tenho que lembrar que o nosso preenchimento, ele é anatômico. Ele tem a ver com como é seu músculo, porque ele vai melhorar o seu formato, não necessariamente fazer igual a de não sei E quem. todo mundo é E diferente um do todo mundo outro, é não diferente, adianta. mas você vai conseguir buscar com a harmonização a melhor versão de você mesmo. Então você vai conseguir ficar mais bonita na medida daquilo que é o seu corpo, não transformar no corpo de outra pessoa. É isso, é Entendeu? bom, assim, é uma coisa também que sempre numa consulta tem que ser bem conversado, Sim, né? tem que ser bem esclarecido. Exatamente, porque tem gente que vai lá com a expectativa assim no alto e sai às vezes até decepcionado mediante essa expectativa tão alta dela. A maioria tem tem um hiper resultado, fica mais satisfeito do que pensava, justamente por causa daquela jornada que eu te falei. Por exemplo, a grande maioria chega, é que eu fiz plasma, não resolve. Que eu fiz tal coisa. E assim, principalmente São Paulo, a capital aqui, com esse negócio de tráfego, internet e tal, as pessoas caem principalmente em bairro, em muitos pequenos golpes, assim, sabe? Eu fico chateado muito com isso. Que é, por exemplo, colocou bioestimulador tal, portanto. Quando a paciente chega para contar, a gente sabe o custo desses produtos, caríssimo. E aí você pergunta quanto que ela pagou, você fala assim, pagou Não tá menos? batendo as contas, Pagou né? menos do que é o produto para comprar aqui? Então, assim, isso me chateia muito. As pessoas que fazem outros produtos, mentem para paciente, né? Esses dias mesmo chegou um paciente lá e falou assim, doutor, eu fiz 120 ml de ácido hialurônico no glúten, não resolveu. Aí eu falei, nossa, deve ter ficado caro. Ela, não, foi X. Eu falei, querida, tá aqui a nota. Para comprar 100 ml de ácido hialurônico é 6 vezes esse valor que você pagou. Nem tá batendo as contas, né? Não tem Não lógica, passa né? nem perto. Então, assim, como a estética fora da medicina, ela às vezes não tem limitadores, as pessoas falam o que quer e tal, então às vezes até queima algum procedimento ou outro, justamente por isso, porque faz qualquer coisa aí, por exemplo, plasma no glúteo. Plasma não resolve absolutamente nada, só fica um efeito Cinderela no dia ali e tal, e aí o pessoal vende porque acredita que é do próprio corpo, etc. Chega lá, retira lá não sei quantos ml de sangue, Sim. sempre. Eu já trabalhei em pronto-socorro, em UTI, já recebi paciente que fez hipotensão depois que tirou não sei quantos tubos de sangue lá para fazer. Perigoso. Entendeu? Porque para você produzir a quantidade de plasma, né, lá na centrífuga, você precisa de uma quantidade grande de sangue, né? E o bumbum é uma superfície grande, você precisa de muito. Então, tem todas essas complicações, né? Fora que o resultado é aquilo que você falou, né? Como Não. um efeito Cinderela. Ele é uma coisa assim momentânea e perde muito rápido. É porque o bonito por causa corpo do absorve inchaço. tudo, né? É bonito por causa do inchaço. Exatamente. Então, isso aí chateia muito, chateia as pacientes e me chateia também, porque elas já chegam desacreditadas, né? Mas aí a gente Não, a gente tem que burlar e mostrar o que... quebra a Exatamente. ideia dela, mostra que aqui não. Porque por Aqui, conta de uns, às vezes, nosso trabalho é queimado, né? exatamente, Mas não, a gente tá ali e a gente vai sempre mostrar o melhor. Eu falo que o bem sempre vence, tá? O melhor sempre vence. com Isso certeza. de fato A verdade sempre vence no É final. isso. Agora, verdade. sim, ainda no assunto de celulite, esse tratamento que você faz, que você tira e tal, ele é definitivo? Podemos dizer assim ou não? A celulite que ela foi, como é um efeito mecânico mesmo, ela foi quebrada, foi bioestimulado ali, ela não volta, né? Então é um efeito chamado long time, sim, pode voltar, aquela não, você pode adquirir outra celulite, né? Mas aquela que foi tratada, não, né? Se você continuar com as influências hormonais, anticoncepcional, alimentação errada, pode ser que você adquira novas celulites, mas Novas. não necessariamente voltar àquelas, né?
Mas essas novas podem, por exemplo, aparecer lá aonde você já tirou. E isso não quer dizer que aquilo voltou. E sim, Não, apareceu uma não nova, quer ou dizer não. que voltou, mas onde você fez um procedimento de bioestímulo de colágeno, sobretudo o permanente, é muito mais difícil ela voltar, porque a pele ela se torna mais densa. Quando eu falo densa, densa é grossa mesmo. Então a pele mais grossa é mais difícil dela formar celulite. Né? Você vai ver que as pacientes lá no retorno de mais de um ano, você vê que a pele dela está muito mais densa, mais grossa. Entendeu? Então é mais difícil de retornar a celulite ali. Entendi. Agora, falando em celulite, também, esses dias a gente viu o bumbum da Paola Oliveira Gente, o que foi? Você viu isso? Muita gente me mandou. Você viu, muita gente não tem como, Mandou. né? Você deu uma analisada? O que seria aquilo? Então, eu realmente olhei, assim, o que acontece? Que era uma super expectativa, que o pessoal tinha uma super estimação de quando ela apareceu alguns anos atrás como rainha de uma bateria, com um bumbum espetacularmente maravilhoso, Ela é uma mulher ela é espetacular, né? linda, ela é uma mulher, assim, incrível, né? Tanto o corpo, beleza, rosto. E eu acredito que, assim, não sei que procedimento que ela fez na época, ou se ela estava muito dedicada na época, e agora, nos últimos anos, não sei se ela não fez mais procedimentos, ou se fez alguma coisa provisória, porque se fosse permanente lá, na nossa lá, não tava assim, não. Assim, aí realmente... Acho que a Paola Oliveira tá precisando passar na sua clínica. Deus ajude, vem pra cá, recebo, viu, Paola? Pode vir aqui, eu ficarei imensamente feliz em te presentear com tratamento. Mas a foto realmente, assim, não foi muito feliz. Acho que ela tava ali no momento dela, de descontração e tal. Sim, tá de Aí férias, mostrou né? algumas celulites ali e tal. Eu acho que assim, o povo também pega pesado demais, sabe? Não, O povo... é aquilo que a gente falou lá no começo, né? A internet, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Quem tá ali comentando, falando da bunda dela, pode ver que é 800 vezes pior. Então, assim, do mesmo modo que como médico eu vi que aquilo ali dá pra melhorar demais, dá pra ficar perfeito, né? Por exemplo, se ela passasse por mim, ficaria muito feliz. E da mesma forma eu penso assim que o pessoal também busca uma estética assim fora do normal e fica querendo criticar os outros também, né? Não, mas é o que mais tem, né? É. A crítica é o que mais tem. É. Mas assim, ela é linda, ela é uma mulher maravilhosa. Linda. Acredito que ela tá querendo também, sei lá, ficar mais natural, ela não quer às vezes, porque querendo ou não, a estética é uma coisa que te deixa refém. Você tem que estar toda hora fazendo, se cuidando, às vezes dá assim, um saco cheio, né? O cuidado, ele é pro resto da vida. Agora, procedimentos, aí eu sou contra isso aí, essa sua fala. No caso, a maioria dos nossos procedimentos são de longa duração. Não tem que fazer todo ano, né? No máximo um pequeno retoquinho, um estímulo para continuar ali melhorando, mas não é uma coisa que tem que ficar sempre igual. Eu tô falando assim, a grande maioria de coisas da estética, Sim. né? A grande maioria dos procedimentos. Sim. Porque, por exemplo, com o que você mexe, que seria o PMMA, ou seria bioestimuladores, ou essa técnica de retirar celulite, realmente, parando pra pensar, são técnicas que longa duração. Duram mais, você vem Sim. só pra fazer um retoquinho ali, ou pra fazer Sim. uma outra coisinha que aparece ali. Agora, teoricamente, os outros procedimentos estéticos, ele é uma coisa que te deixa meio refém, né? Tô falando assim, de tudo. Sim. Laser, todas as Sim. outras coisas que a gente tem por aí hoje, de novidade, né? Sim, São verdade. coisas que se você não fizer a cada 3, 4 meses, é uma coisa, assim, se perde, né? E, assim, uma coisa boa que pelo menos você faz, que é o que deixa de longa duração, então a gente não precisa ficar tão refém disso, Não precisa né? ficar fazendo sempre, né? Tanto Exatamente. financeiramente, quanto a sua entrega ali de repouso, perder o dia, né? Então, ser permanente ajuda muito. Agora, assim, quais são os maiores mitos que você já ouviu ou que você vê por aí sobre essa parte da celulite, tanto corporal em si toda? Vou te falar, a celulite é um negócio que mais tem história que trata. É o negócio que mais tem história que trata. A mais Creme feia... que passa no bumbum, é Não, mentira? Creme que resolve... Gente, como que você vai com um creme cortar uma trava lá embaixo? Qual o poder que um creme tem de cortar uma trava? Eu já te falei que a celulite é uma trava que está lá embaixo, uma fibrose que tem que ser quebrada e ela volta. Como que um creme? Só se for simpatia. Só se fosse, vai ser boa. Não, mas a pior de todas é preencher celulite. Tem um buraco, tá lá, aí preenche, por exemplo, com ácido hialurônico, preenche, dá uns dias, ela afunda de novo.
preenche de novo, afunda de novo, preenche de novo. Assim. Então, assim, a tratamento de celulite... No AMWC do ano passado, é o maior congresso de estética que tem, né? Tem no Brasil, tem em Paris, tem fora. E vai ter um em Dubai agora. Foram apresentadas várias técnicas lá de tratamento de celulite. Tinha uma lá até com botox em glúteo, sabe? Assim, a gente não vai contestar, porque cada um tem seu estudo lá e tal. Aí depois um outro professor nosso lá deu a última aula, o professor Jacob, ele foi até bem incisivo, falou assim, gente, infelizmente tudo que foi mostrado aí não resolve celulite é uma trava assim, precisa ser quebrada com procedimento de subcisão, vamos lá, vamos começar. Aí mostrou um procedimento, foi super legal, foi um dia que nós aprendemos muito sobre celulite. Mas celulite é um negócio que todo mundo quer meter a mão, mas ninguém entrega resultado. Ninguém entrega porque resultado. a promessa aí são muitas, né? Aí fica um tanto de mulher aí nessa luta aí, com vergonha, não quer usar leg, não quer usar calça, não quer usar biquíni, não quer usar nada, com medo, né, com vergonha e não resolve, né? Mas eu tenho bons, excelentes resultados lá, principalmente daquelas pós-lipoenxertia que põe a gordura ali, a gordura às vezes Isso também é uma coisa que, assim, na sua opinião, isso é uma coisa boa? Você indicaria isso? Não, assim, isso tem... Porque eu já vi várias que realmente gordura, colocam e fica com uns buracos a mais, inclusive. Fica. Muitas vezes ficam, depende da técnica do cirurgião. Tem excelentes cirurgiões plásticos que deixam resultados bonitos, mas o resultado, mesmo que o cirurgião seja tão bom, o cara dedicado, excelente, talvez o resultado não se dê por questões mesmo biológicas, né? Porque a gordura, ela precisa de um leito vascularizado ali, né? Para viver. E aí você às vezes injeta uma quantidade grande de gordura onde não chega vaso, então ela experimenta um efeito chamado esteatonecrose, que é a morte da gordura. Então essa liquefase é jogada fora. Então, assim, grande parte, sobretudo na região mais inferior do glúteo, por isso que as pacientes que fazem muita lipoenxertia ficam com o glúteo em cima, na região superior ali, mais alto, e a região inferior sempre achatada, né? Mas, assim, graças a Deus, nos últimos meses, eu tenho recebido muita indicação de cirurgião plástico. Olha, a gente fez aqui, ficou linda a barriga, ficou linda a lipo, né? Mas a gordura foi absorvida, estou indicando para fazer um preenchimento permanente aí, vai melhorar, tal, super feliz. Então, assim, não critica as técnicas, pelo contrário, acho que algumas ficam boas, mas tem algumas limitações por efeitos biológicos mesmo, que a gordura não vive ali, né? Mas tem como melhorar e muito. E a gente poderia até comparar, então, isso com o plasma, que seria um efeito, como se fosse um efeito Cinderela, porque querendo ou não, o organismo também absorve essa gordura também, né? Sim, ela vai sumir uma hora mas ali, né? o plasma é mais Cinderela ainda. Ele é mais rápido, né? A gordura ainda fica um bom tempo, em algumas pessoas ficam, mas assim, o melhor, agora você mesmo responde, o melhor resultado de enxerto de gordura, né, eu vejo que é nas meninas que têm baixo percentual de gordura, mas qual que é o problema? Não tem gordura para tirar. Não tem, vai tirar da onde? Não consegue tirar o suficiente, talvez, para preencher, exatamente. Colocar um volume razoável, né? Colocar um volume razoável. E, assim, é diferente você preencher com gordura. E ainda tem, assim, uma coisa que eu fico pensando, eu como mulher, né? Eu vou lá e faço uma lipo. Aí, só que eu quero que coloque aqui a gordura no bumbum. Tá bom, eu vou fazer uma lipo. Só que, assim, teoricamente, eu vou me controlar, né? Eu não quero engordar de novo. Então, sim, eu vou fazer um processo também para manter ou emagrecer um pouco mais com a lipo. E é isso que eu te falo, que é onde a gordura vai embora junto. Perde junto. Perde porque você vai... Geral, não tem como você escolher, vou perder gordura daqui, não daqui, né? Não tem. Perde. Realmente, isso acontece. A mulher, depois de um procedimento estético, a maioria, né? Tem algumas que não, às vezes por preguiça, só quer o procedimento estético, comprar e ficar pronta, né? Mas a maioria começa, ela já aparece, já compra roupa nova de academia, já compra suplemento, já a primeira coisa, assim, então, eu fiz, agora eu quero me manter, quero ficar bem, né? Você vai... Então ela regenera, né? Ela volta, né? Fica mais animada. Então, com a perda corporal, de gordura corporal total, ela acaba perdendo também no glúteo, onde ela fica infeliz, né? É por isso que, assim, o que mais recomendo é preenchedor definitivo, porque ele é um preenchedor vivo. O que é o preenchedor vivo? Onde ele está ali no músculo, o que vai ser produzido é um tecido conjuntivo. Então, é tecido. Pode tomar injeção? Claro que pode. É vascularizado? Pode, deve, né? Então, onde foi preenchido, quando você faz algum furinho assim, sangra na hora.
Por quê? Porque é vascularizado. Foi produzido num tecido do próprio corpo. Né? Não é que você vai pegar ali e vai sentir um produto, igual acontece com hidrogel, com essas coisas aí. Entendeu? Exato. Inclusive, você já apareceu alguma paciente para você que falou assim: olha, eu fiz, sei lá, o PMMA não ficou bom. Quando você foi ver, não era PMMA, era outra coisa. E aí sim, para você fica Sim. muito mais difícil de manipular. Sim, já teve algumas, sim, né? Teve uns casos aí que o professor Hamilton levou em alguns cursos pra gente, que ele fez. Teve alguns meus também. A gente tem uma parceira que é a doutora Elisa Ducati, faz ultrassom dermatológico, e aí quando a gente suspeita, manda para ela. Na verdade, a maioria das pacientes que falam que já preencheram, eu peço um mapeamento glúteo para avaliar qual produto, e aí você vai ver, por exemplo, que o hidrogel, ele, por não ser biocompatível como o PMMA apesar de todas as polêmicas que falam sobre o PMMA, ele é o material mais biocompatível que tem, tanto é que é usado como cimento ósseo em várias outras partes do corpo. Então, como o hidrogel não é biocompatível, com o passar do tempo, ele começa a fazer encapsulamento e ir empurrando para a superfície da pele. Então, quando ele vai empurrando, vai formando bolha, então você enxerga ali e a pele fica mais escurecida. Então, assim, na anamnese você já consegue imaginar, mas você pede ultrassom para ter certeza. E aí eu tive alguns casos, e um que foi até marcante, de uma paciente muito querida que pensava que tinha PMA, nós pedimos, depois não era. Aí nós, guiado por ultrassom, fizemos uma pequena punção, então expulsamos todo o hidrogel que tinha, que é um produto mesmo, você vê ali aquele negócio ia E nesse saindo. caso dá para tirar. Esse produto dá para tirar. Dá para tirar, mas fica horroroso, fica um buraco lá, né? E aí a gente, depois de retirar, né, esperou esfriar a inflamação, fez um tratamento com PMA no músculo, foi aumentando o músculo, aumentando, esperando até aquele bumbum voltar, né, voltar ao seu formato, ganhar um pouco, porque ficou um buraco ali. É isso que a maioria das pessoas pensam, quando pensam em PMA, pensam que pode acontecer isso, mas pelo contrário, vai ser um preenchimento vivo mesmo, né? Então teve sim casos, né, e fiquei muito feliz de conseguir resolver, né, para essa paciente, acompanho ela até hoje, e realmente a gente usou o PMA para tratar um problema. O pessoal pensa que ele que dá problema, a gente usa Usou ele para tratar resolver o isso. problema dos É outros. isso. Eu acho assim, como qualquer outras coisas, até um medicamento que você toma e às vezes pode prejudicar, o PMA também pode acontecer. A gente não sabe, cada organismo reage de uma forma. E pode acontecer várias coisas, como a gente vê por aí. Mas Sim. assim, tô falando eu como mulher, eu como que já pesquisei várias coisas, também acredito, eu não condeno o PMMA. Não, de forma alguma. Eu não, mas assim, cada caso tem que ser avaliado e é Forma alguma. claro com um profissional, com quem é Sim, especializado em fazer isso. profissional e o produto também, né? Eu acredito que médicos não fazem isso, mas tem pessoal que fala que pôs o produto, é outro. E assim, sobre segurança, não tô aqui para defender nenhum produto, Claro, tranquilo. não. Mas assim, então aí nos estudos, a Anvisa trouxe aí, já mudou, já a recomendação da Anvisa fala assim, PMA não é proibido para preenchimento glúteo. Aí fala assim, PMA é indicado para correção de assimetrias em glúteo. Só não fala lá, que é usado para deixar a bunda bonita. Só não fala isso. Não, mas se tá aprovado já pela Anvisa, já começa que não é uma coisa Sim, tão ruim, não, né? é aprovado pela Anvisa medicamento, tem bula, tem tudo. Tem um estudo da FDA lá que avaliou todos os preenchedores e o que apresentou menor malefício, o que apresentou menor risco foi realmente o PMA, né? Menos de 1%, quando que os outros apresentaram risco de ETIP, que dá muito nos ácidos hialurônicos, risco de algumas granulomas, que dá muito nesses outros preenchimentos, carocinhos, dá muito nesses outros preenchimentos como ácido polilático. Então é o que apresentou menor risco, né? Então assim, a gente vai mais com base em estudos, os pacientes vão lá, eu mostro os estudos, né? E aí ele acaba ele mesmo se convencendo. Não eu ficar convencendo o paciente a usar tal Sim, produto. exatamente. Quem escolhe é ele, né? Em relação a também o fator financeiro é muito importante, né? Porque a pessoa, fica gastando ali sem entregar um resultado mesmo que ele queria. Então, assim, né? Às vezes é preferível não fazer coisas que não resolvem. Exato. Né? Mas é aquilo que eu falei, bem avaliado,
bem investigado, se está tudo bem com a saúde, tudo, e for fazer, e aí Sim, vai da pessoa se sentir que realmente ela deve ou não fazer aquilo, né? sim, É óbvio que a gente não, aqui ninguém influencia ninguém a fazer nada, né? Faz por conta própria. Agora, perfeito. assim, por conta própria, as suas pacientes, assim, elas gostam mais de quê? Um bumbum mais elegante, um bumbum maiorzão, um pequenininho, assim, só para dar uma empinadinha. O que você mais pega? Olha, na verdade, tem de tudo. Eu prezo pela naturalidade, né? Eu prezo pela naturalidade, mas chega de tudo. Tem paciente que chega querendo um bundão enorme, um bundão da Kardashian. Chega, principalmente as pacientes do Oriente Médio, de Dubai, que vem para mim algumas vezes, elas querem um bundão, né? Assim, referência da brasileira. Mas eu sempre faço medidas, eu falo, explico, né? Principalmente na proporção cintura-quadril, né? Tem um número que é grava aí, 1,618. Esse é o número da proporção aura. Então, tudo que foge muito para cima ou muito para baixo dele, muito distante, ou ele está exagerado ou está E faltando. fica Fica desproporcional, né? desproporcional. Então, assim, você tem que manter essa proporção cintura-quadril. Mas mesmo assim, tem paciente, não, eu quero assim. Então, a gente tem que respeitar os gostos, a gente faz indicações, mas não necessariamente impõe modelos de glúteo, mas tem de tudo, tá? Eu realmente gosto do bumbum empinado, grande, né? Mas com efeito malhado, né? Mas, sinceramente, com preenchedor definitivo, dificilmente ele vai ficar exagerado, porque é o tamanho que o músculo suporta de produto Suporta. também. Se fosse, igual, por exemplo, acontece muito o pessoal, a população travesti utilizava muito hidrogel, ficava com aquela bundona assim, sem noção, sabe? Porque era colocada no subcutâneo como se fosse um balão, aquele é uma bexiga. Então é diferente do nosso preenchimento, que é lá dentro do E músculo. nem Então, fica tão empinado assim, né? Tipo, ele não, fica não pra frente, consegue, assim, não estranho, né? consegue, porque ele fica na pele pesando e não no músculo sustentando, como o preenchidor definitivo. Então, o polimetilmetacrilato, ele vai dentro do músculo, né? E ele vai fazer criar tecido conjuntivo no músculo para hipertrofiar ele, deixar ele grande. Então, o que vai deixar, por isso que o glúteo fica naquele formato, parecendo aquele boneco de Michelangelo lá, É entendeu? horrível, fica... Não, sinceramente, cada um tem um gosto, né? Eu acho feio, né? Não acho bonito. Eu acho bumbum, na minha opinião, um bumbumzinho com um volumezinho razoável e empinadinho. Acho que Empinadinho. assim são os melhores. Não, é justamente o que a maioria das pacientes chega procurando lá. Fala assim, eu vi que lá no seu Instagram você fala que você tem aqui uma curvinha. Eu falei, eu não tenho não, vocês que Sei têm. que tem. Vocês que têm uma curvinha. Eu só vou ajudar Eu a vim buscar uma mostrar. curvinha aqui assim. Eu falo, não, pode deixar. Então, eles querem, o que mais querem mesmo é aquela curvinha. Não necessariamente para mostrar bumbum de biquíni, para mostrar no vestido, para mostrar na calça, Sim, fica para bonito na ficar, roupa, né, é fica claro. mais elegante também. Então, tem um termo que eu uso e que é muito verdade, que chama redução por adição. Toda paciente que faz harmonização glútea aparenta mais magra. Por quê? A relação cintura-quadril. Quando, você pode ver as fotos lá, quando você aumenta um pouquinho ali do quadril da paciente, dá mais projeção, aquela fossa supraglútea fica mais afundada, a cintura fica parecendo que afinou. Então, muitas vezes eu mostro, aí as pacientes falam, essa aqui fez lipo. Não, não fez. Foi só o Não fez. bumbum mesmo, gente. Foi só Redução o por bumbum. adição. Não, é Exatamente cada isso. bumbum lindo. Olha, eu vou te falar, realmente tentador, viu? É o sonho de toda mulher. Esperando, esperando. Agora, você falou, minha paciente de Dubai e tal, assim, você recebe muita gente de fora do país, de fora do Brasil? Tem recebido muito, tá? Eu não sei como que chegou mesmo, assim, se uma encaminhou para outra, mas do Oriente Médio vieram algumas. E brasileiras que moram principalmente na Espanha e na França. Em Paris tem aparecido algumas pacientes. Sinceramente, eu pensava que vinha para passear, já tinha, não, tem paciente que vem só para fazer. Né? O Brasil, na verdade, é referência nisso, né? Você vê que nossos dentes são os mais bonitos, nossos tratamentos de dentes, Sim, acredito que o Brasil seja referência em praticamente tudo. muitos. Nossos cirurgiões plásticos são os melhores, Todo né? mundo vem de fora para vir Transplante para cá fazer. capilar, que antes era na Turquia, hoje é aqui. Então, assim,
O brasileiro tem muito bom gosto, eu acho que isso caiu no gosto. E aí, realmente, eu tenho recebido algumas, faz geralmente a avaliação online e depois vem fazer o procedimento, muito legal. Eu peço para ficar uns dias aqui, para ir Eu ia te acompanhando. perguntar isso, assim, a pessoa vem para Sim, fazer, necessita ficar alguns dias aqui eu peço para mesmo. ficar uns dias aqui, mais tranquila, né? Até para passar umas 48 horas sem viajar, para a gente manter. Aí eu passo também anticoagulante para facilitar na viagem, então, mas tem sido resultado muito bonito e elas ficam muito felizes, E né? pós-procedimento, assim, pode sentar? Não, não, você não indica sentar, Não, não pode? não, no primeiro dia, né, de 24 a 48 horas, eu recomendo que não sente, que durma de bruços, de lado, né, mas que não sente justamente para não causar dor, para não expulsar produto de onde foi colocado dentro do músculo, para ter um pouquinho de cautela, porque embora seja um procedimento ambulatorial, tem paciente que pensa que ela cortou o cabelo, aí já sai e já vai trabalhar na hora, entendeu? Já vai querer malhar no dia seguinte, que também não pode, Não, né? Outra não, coisa, né? não, fica uns 7 a 10 dias sem treinar em casa, mais tranquila, né? Pelo menos para deixar o produto agir, deixar o corpo sair da lesão, né? Mas é muito mais tranquilo, por exemplo, que uma cirurgia, né? Antigamente o pessoal fazia prótese de glúteo, ficava sem sentar, era quase um ano, Deus E me hoje em livre. dia quase não se vê, mas nem ver, nem falar sobre Não, prótese, né? Sobre o silicone, não, né? silicone, prótese em glúteo cara, eu acho que deve ser praticamente proscrita hoje, né? Porque o resultado, ele é muito feio. Ele é muito estranho. Eu já tive várias que procuraram Tem uns lá. que tem até aquela queda que fica tipo uma bolsa pendurada, né? Não, esse aí é o mais feio. Na verdade, os que eu tive foram aqueles que ficam na parte superior, e aí quando a paciente vai fazer, por exemplo, um treino de glúteo, mostra movimentando aquele produto. Porque, vamos supor, uma prótese de X ml, 200 ml, ela é inteira aqui. É diferente do produto que você espalha no glúteo inteiro, né? Então ela é inteira, ela é uma bola assim. Então, algumas outras pacientes, aí pode preencher? Pode, mas aí a gente com ultrassom isola a prótese e faz um preenchimento, por exemplo, na região inferior para tentar levantar ela, né, para evitar de ter que tirar. E tem alguns casos também que a gente indica para o cirurgião plástico, pede ele para tirar a prótese, deixa cicatrizar e depois faz preenchimento para melhorar também. Aí é um tratamento mais longo. É isso, Entendeu? né? Porque, bom, bunda é bunda, né, Bunda é gente? bunda, Uma né? mulher desbundada é complicado, né? Mas tem umas que não vai, tem umas que ficam com medo, né? Te vai paciente lá e fala assim, quero muito fazer, vai, faz orçamento, tudo e desiste. Ou você não pegou assim nenhuma? Desistir Não. nunca aconteceu. Chegam com medo de sentir dor, aí a maioria que está com muito medo de sentir dor leva o marido, aí conversa ali, aí usa óxido nitroso, que é um gás que usa muito na odontologia também, que deixa a paciente mais zen, mais tranquila. Quando vê, E tá você faz pronta. com isso? Faço, Você faço. faz a anestesia local? Não, Anestesia local e, em alguns casos, o óxido nitroso, quando a paciente quer. Nós temos disponível lá. É um gás que deixa a paciente um pouquinho mais tranquila, né? Que provoca uma analgesia sem anestesiar, sem dormir, entendeu? Então, é bem legal. Elas, quando vê, já acabou. Né? já foi. Nem percebeu, já foi. Aí depois fala assim, nossa, foi menos que eu pensava. É porque às vezes vê uma agulha, vê uma cânula daquele tamanho, fica com medo, né? E o maridão fica feliz no final. Fica. Lá na clínica tem até um barzinho lá pro marido ficar tomando esperando lá pra eles não Olha, reclamarem. tem que ser, né? Porque homem não tem Deixa. muita paciência de esperar, Não, né? não tem. Mas aí, mas a grande parte das minhas pacientes vai com o marido pra clínica, viu? Vai, chega lá, fica, né, fica tranquilo. Assim, às vezes eles ficam preocupados também, onde está indo, será que é um lugar confiável, né? Então, eu até recomendo que vá. É isso. Agora sim, ó. Eu tô ouvindo muito falar sobre uma tal de mini lipo. E eu queria aproveitar que você tá aqui e perguntar para você sobre isso. Assim, o que seria essa mini lipo que tá todo mundo falando? Na verdade, caiu na moda agora, mini lipo, hidrolipo, não sei o quê. É porque toda hora é uma coisa, né? Toda hora a gente tá Então, aparecendo. nada mais é do que uma lipo menor, né, de menos de 1 litro, mais ou menos, realizada ambulatorialmente, né, o mini lipo menor. O problema disso aí, na verdade, eu optei por não entrar, porque eu tenho grandes cirurgiões plásticos, né, amigos que eu confio de olho fechado, que eu posso indicar ou pedir uma indicação a eles de como, a quem indicar, o que fazer, do que passar
dos limites fazendo esses procedimentos, né? Porque o grande problema são pacientes, são na verdade profissionais que divulgam mini lipo, que podem ser realizados em um consultório, sem necessidade de um bloco cirúrgico, sem necessidade de um anestesista e de todo aparato hospitalar, e fazem super lipos, sem indicação, né? E aí, em pacientes, às vezes, que na verdade a indicação daquele momento nem era nenhuma lipo de verdade, era um emagrecimento para depois fazer para tirar os pequenos excessos. Então, assim, meu posicionamento sobre as mini lipos hoje, que todo dia as pacientes perguntam, realmente seria legal, eu acredito que em algum tempo a gente vai fazer principalmente em culotes, que harmoniza muito, mas só aquele lugar é para realmente respeitar o conceito de mini lipo. Fez a harmonização glúteo, ficou lindo, aquele culotinho. Uma coisinha de tirou nada, um seria pouquinho, teórica ficou assim. perfeito. O problema é que o pessoal, né, expande para o corpo inteiro e tal, e faz super lipos. Então, assim, sou contra pessoas dizerem que vai fazer mini lipo, fazerem super lipo sem um aparato, e tenho pessoas para indicar, e recebo frequentemente indicação de médicos cirurgião plásticos que fizeram lipo e a paciente agora quer o bumbum, né? Tira a gordura definitivamente, não injeta e depois faz preenchimento permanente. É isso. Então, assim, para você avaliar a pessoa e falar, essa aqui pode ter a indicação da mini lipo, seria nesses casos de tirar o mínimo, tirar uma coisinha exatamente para harmonizar. Porque, por exemplo, quem tem aquele culotinho por efeito estrogênico, né? Tá anticoncepcional, Mirena, que querendo não é uma coisa que a gente brinca, só sai na faca. Só sai na faca, exatamente. Então, aquele ali, por exemplo, você faz a harmonização de glúteo, ele fica atrapalhando. Porque se você for tentar chegar no glúteo daquele tamanho do culotinho, você vai engordar a paciente. Entendeu? Ela vai ficar, como diz lá na minha terra, cadeiruda. Entendeu? Então, não é isso muito que elas querem. Para não ficar cadeirudo, é melhor você fazer a projeção, fazer o glúteo e depois retirar aqueles culotinhos. Tirar só, né? Nisso aí eu vejo uma boa indicação de mini lipo, que pode até ser feito por um bom profissional treinado em consultório com anestesia local. Mas não passar para abdômen. Assim, é uma coisa mais complexa, mais ampla, complexo, que realmente caberia a um cirurgião plástico mesmo. Requer o treinamento, requer um cirurgião plástico, né, que dê esse suporte e faça realmente uma cirurgia, né, nesses casos grandes. Sim, sim. Até porque brincar com saúde, a gente não pode ficar brincando com saúde, né? Não pode, não adianta. de forma nenhuma. Não. Agora, sim, fala pra gente qual é a parte mais gratificante do seu trabalho para você. Gratificante mesmo é ver as mulheres nessa jornada que já tentou de tudo para ter um bumbum, para ter um glúteo perfeito e não conseguiram, e chegar lá e eu ter certeza que vai melhorar, né? Eu tive um caso e também diria que nós conseguimos até unir casais. Eu tive um caso lá, uma paciente chegou, eu lembro claramente dela aqui, cabisbaixa, cabeça baixa, o marido foi levar, o marido ficou distante dela na consulta, sentada, separada, e na hora de avaliar, ela nem queria mostrar, queria que ele saísse da sala. Eu falei, não, mas ele é seu marido e eu médico. É do próprio marido, né? Já começa e de mim também. Eu falei, mas não tem como, né? Aí ela foi e mostrou, eu falei, olha, seu tratamento aqui é assim, é tanto. Ela só podia fazer X quantidade de ml. Eu abracei esse caso de maneira que eu nem falei com ela, mas que eu fiz o dobro do que tinha combinado para resolver mesmo. E aí daqui a pouco eu comecei a acompanhar, fez tratamento da celulite. Ela passou por uma coisa que eu acho que foi iatrogenia, que ela estava gorda, e fizeram um abdominoplastia nela, então ela se tornou uma gorda com uma cicatriz de abdominoplastia. E ainda tiraram um pouco de gordura nela com alto percentual e colocaram no glúteo. Então, assim, complicou ela todinha. E aí ela estava flácida, estava super triste. Eu fiz esse tratamento nela, coloquei o dobro do produto que ela podia pagar e fui acompanhando e tal. E aí eu comecei a olhar ela no Instagram e tal, e daqui a pouco ela começou a fazer tatuagem, começou a pintar o cabelo. A autoestima levanta. Aí começou a fazer selfie o dia inteiro, e beijar esse marido, e viajar pra praia. Aí eu falei assim, não, o glúteo mudou a vida dela. Ela começou a usar roupa curta, começou a mudar tudo. Então esse aí foi um caso, foi muito gratificante. Nós mudamos a vida dela, realmente, não digo que foi só a harmonização glútea, mas ela foi
o start para ela voltar a se cuidar. Sim, Né? Do mexe jeito no que ela chegou lá, emocional. com a cabeça baixa, o cabelo bagunçado. Daqui a pouco ela apareceu com luz no cabelo, umas pulseironas, uns negócios pendurados assim. Eu falei, agora foi. Pronto. Agora Deu não a volta, vida de volta pra não volta mulher. mais nunca. E o marido junto, toda hora postando com ele um negócio. Eu falei, não, essa aí acertou. Essa aí acertou. Realmente são coisas gratificantes, né? Essa foi do marcante. trabalho, né? Foi realmente Você vê marcante. isso. Você não mudou só a bunda Não, dela. mudou ela Você mudou inteira. a vida dela, né? Mudou Nesse ela caso, inteira. né? Isso realmente é uma coisa fantástica, né? Dentro de cada profissão, né? Você vê aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode fazer, né? Agora, assim, como que você enxerga o futuro dessa harmonização assim, corporal para os próximos anos? A harmonização corporal só tem a crescer, né? Principalmente aqui no Brasil, nós médicos brasileiros são os melhores para fazer qualquer tipo de harmonização pela arte mesmo. Os nossos cirurgiões plásticos são os melhores, né? Os produtos têm melhorado a cada dia. E o imediatismo que se busca a cada dia, ele só existe na harmonização. Porque não existe hospitalização, não existe grande pós, não existe internação. Então, isso do paciente trabalhou a semana inteira, fez no final de semana um procedimento que é permanente, mas que vai agir por long time. E segunda-feira a vida dele já está normal, isso só tem a crescer, né? Principalmente com essa correria, né? Que todo mundo quer a coisa na hora. Então, a tendência é só crescer. Só crescer. E tomara, né? E a gente tenta muito isso, a gente é muito unido, a turma da harmonização, todo mundo fala um com o outro, né? E dá ideias e critica se estiver errado, que tenha só profissionais qualificados. Porque um profissional que faça as coisas erradas pode atrapalhar o crescimento de uma área tão promissora. Tanto numa fala quanto num procedimento mal feito, né? Fala, procedimento, tratar mal um paciente, não entender, né, a realidade dela, achar que todo mundo, tudo é ali, comprou uma bunda, pagou, não é, cada um tem uma história. Então você vende histórias, você vende realizações. Você não vende uma bunda, se fosse assim, eu montava um negócio, igual um supermercado, chega lá, compra XML e tal. Não, não é assim. Cada um é uma história. Né? E que vem aí mais tecnologias aí, com produtos sim. aí. Melhores logo, produtos. Logo o pessoal inventa mais coisas, mais produtos. Mais tecnologias, mais lasers, mais estudos. A tendência é realmente só melhorar. É isso. É porque a gente precisa, né? Precisa. A gente necessita, né? A mulherada precisa disso. Não a mulherada... Porque o homem também faz, não faz? Faz, é bem menos, mas faz sim. Fazer alguma coisinha. Outro dia eu vi na internet o pessoal tava fazendo... preenchimento do braço, no peito, pra ficar, tipo, meio musculoso, né? Então, isso foi até polêmica, essa postagem aí. Assim, eu não sou de fazer preenchimento em peitoral e tal. Melhor, assim, porque é um estimulador de colágeno, mas nunca pode substituir a academia, né? Então, assim, mas no glúteo especificamente, é muito mais específico a dificuldade de ganhar projeção. Nos outros músculos, quadríceps, posterior... Você consegue ainda com treino. Agora, o glúteo, especificamente, difícil, né? É mais difícil. Por isso, o grande sucesso da harmonização glútea. Mas não pode ficar passando dos limites também, não. Tem que segurar um pouquinho. Tudo tem que ser... É isso. Tudo tem que ser dosado, tem que ser equilibrado. E as mulheres merecem um tratamento, merecem ficar bem, merecem ter o bumbum dos sonhos. Com certeza. Inclusive... Para quem quiser ter esse bumbum dos sonhos com você, aonde que pode te achar? Deixa aí sua rede social aí, pessoal. Tá aí a rede social, o Instagram, Dr. Fulvio Luca, Dr. Fulvio Luca. Nossa clínica se chama Design Glúteo. Inclusive, esse nome foi eu tava buscando um nome, foi um verdadeiro presente de um amigo meu, que é a maior referência do Brasil em loiros, né? É o embaixador da L'Oréal Professionnel, que é o Washington Nunes. Ele um dia falou assim, amigo, você está procurando um nome para a clínica? Guarda esse nome aqui. Não, me deu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Guarda que você vai usar. Guarda esse nome aqui. Aí eu fiquei com isso na cabeça e quando foi para abrir a clínica, eu falei, é esse nome mesmo. Foi ótimo, ficou lindo. Design Glúteo. Então nós estamos ali pertinho do Shopping Morumbi, né? Estamos prontos para atender todo mundo, ou só ir lá, tomar café, comer pão de queijo,
né? E lá a clínica é bem barulhenta, só fica Só- o som ligado. Eu não gosto muito de silêncio, então pode ir, pode barulhar, Então esse é o pode... melhor lugar, porque É, lugar com silêncio não dá, eu né? não gosto de lugar silencioso, não, me dá agonia. Tem que ter um barulhinho aí É, pra gente sou tá... acostumado com sertanejo, com, né, com música ligada e tal, então lá é uma clínica bem acolhedora, todo mundo que vai, né, pode ir marido, pode ir menino, nós temos espaço lá Pode ir e estamos tudo. aguardando todo mundo lá para buscar crescimento, para buscar, vou falar, revolumerização glútea, que é a mistura de revolução com volume, então revolumerização glútea para resgatar a autoestima. É isso, gente, é isso. A É gente tem isso que estar aí. sempre buscando o melhor, aquilo que toca no coração de cada um. É Não isso é aí. isso? Vale até ir fazer uma avaliação, né? Com Às certeza, vezes não marca a avaliar, não... avaliação, vai lá para contar caso, pelo menos, levar uma amiga. Tamo às Exatamente. ordens, viu? É isso. Fúvio, obrigada. Obrigada por você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente aqui, falando um pouco aí pro pessoal de como que é a sua profissão e como é essa parte aí de remodelação e harmonização corporal em si. Obrigado, Amanda. Foi ótimo. Mais uma tarde, bate-papo ótimo. Estou sempre disponível aí para outros assuntos. Se for chamar com outros colegas também, pode contar comigo, tá? Estou te esperando lá na clínica também. Ah, pode deixar, sabe? É meu sonho, né? Quem sabe um dia eu não queria essa coragem, viu? Vamos para cima. Vamos pra cima. É isso.